Oi, oi, pessoas bonitas, como é que vocês estão? Bora atualizar as minhas últimas leituras desses 2 meses. Oiê, eu sou a Dona, seja muito bem-vindo aqui no canal. E pasmem, meus queridos, nesses últimos 2, quase 3 meses, adivinhem quantos livros eu andei lendo? Tic-tac, tipo fantasia, né? 2 livros em quase 3 meses, meu Deus. Esse primeiro aqui, que eu vou falar com vocês, eu demorei 1 mês e meio, quase 2 meses para ler esse livro. Então, automaticamente você aí pode estar pensando, é um livro pavoroso, é um livro difícil, é um livro chato. Por que você não abandonou? Nada disso. É um livro que eu gostei muito, mas é um livro lento. Então, bora falar aqui o título dele, que é As 4 Estações no Japão. Tá aqui na Amazon, porque eu não lembro muito o nome dos personagens. Em 336 páginas, ele foi publicado pela VR Editora. A data de publicação é 1º de maio de 2025. Então aqui nós temos a história da tradutora Flo Dunthorpe, que é uma americana que mora já há bastante tempo no Japão. E ela traduz livros, né, que ela acha interessante, principalmente livros japonês, pro inglês. E ela sente que o trabalho dela não tá muito indo bem, porque ela traduziu um livro e as críticas foram bem negativas em relação ao livro que ela traduziu, em tradução dela, colocando em xeque que ela não entendeu, que ela não traduziu tão bem. E nisso o editor dela fica atrás, falou, quando você vai traduzir outra coisa? Até que um dia, deixa eu ver se é num coisa, no metrô, ela encontra um outro livro, ela vai se interessar por ele, aí que começa o livro, porque aí que nós vamos conhecer o Kyo, que ele é um rapaz que ele vive em Tóquio com a mãe, ele presta vestibular para medicina, ele não passa, e a gente sabe como grande parte dos jovens lá no Japão, eles têm essa pressão de ser bem-sucedido, bons alunos, notas 10, passarem vestibular, e ele não passa e vê vários amigos dele passando e entrando, né, na faculdade, ingressando numa nova fase da vida. Então a mãe, para dar uma lição, para colocar limites, não que ele seja um menino arruaceiro, não que ele seja um menino que não estude, tudo, ela resolve deixar ele aos cuidados da avó. Deixa eu ver se tem um nome aqui, porque ela vai ser uma personagem bem importante. A senhora, a Yako, ela é dona de um café, mora numa província bem pequenininha, ali perto de Hiroshima. Então ele vai muito a contragosto. É um menino que mora numa grande cidade, né? Mora em Tóquio e vai para essa cidadezinha rural, bem dizer. Que tem, tipo, poucas coisas. Tem 2 cafés, tem a ferrovia, tem uma loja de vinil antiga. Então, ele vai bem a contragosto e a gente vai vendo a interação dele com a avó, a interação dele com a mãe, que ficou em Tóquio. E, ao mesmo tempo, a gente vai vendo a vida da Flo, porque ela encontra esse livro e ela quer muito traduzir. Então, ela até começa a traduzir o livro, mas ela não tem a autorização do autor, ela não sabe quem é o autor. Então a gente vê nas partes da Flo, ela tentando descobrir quem é esse escritor, quem é o autor, para justamente pedir permissão para essa tradução. Um livro muito gostoso, eu demorei muito, eu acho que todos os livros, ultimamente, eu estou lendo nessa média de 10, 15, 20 dias, não importa o livro, né? A gente tá trabalhando bastante, eu tô conseguindo ler à noite antes de dormir, então
Foi um livro que eu gostei muito, eu apreciei os personagens, a história e é um livro que ele não tem um final assim fechadinho, sabe? Aquele final bem... Gostei muito, me vi muito nos filmes asiáticos que eu já assisti, essa sensação dos personagens, a interação entre eles, às vezes a avó do menino, a senhora Ayako, acho que é assim, às vezes eu ficava irritada com ela porque ela fazia umas coisas que eu falava, mulher do céu, não faz isso com seu neto. Mas gostei. Eu acho que foi bom. Eu ir lendo, eu me sentindo parte da vida deles. Eu acho que se eu lesse à tarde, eu conseguiria ler um pouquinho mais rápido. Mas no geral, um livro que eu gostei, indico pra vocês. Agora, bora pro segundo livro. Esse daqui eu comecei a ler no domingo passado. Então, deixa eu fazer mais ou menos as contas mentalmente aqui. Eu li domingo das 7. Eu terminei terça. Li em 9 dias. Foi meu primeiro contato com a autora Liane Moriarty. E meu Deus do céu. Brasil, amei. Gente, de amigo para amigo. Que escrita maravilhosa, que escrita gostosa dessa mulher. Sério, parecia uma grande fofoca, uma grande, sei lá, novela das 9 de antigamente, sabe? Com a fofoquinha e... Meu Deus, tem tudo que eu amo num livro. Tem a fofoca, tem o mistério, tem donas de casa, tem senhoras fofoqueiras, se passa na Austrália, se passa num lugar que tá mais calor. E, meu Deus, que livro maravilhoso. Esse daqui, eu ia falar pro meu esposo, vamos dormir, porque eu quero ler. E eu estou falando do livro O Segredo do Meu Marido. Aqui nós temos a Cecília, aquela mulher multitarefas, aquela mãe excelente, conselheira da escola, que toma a frente da reunião dos pais. Então ela tem 3 filhas, tem um casamento muito bem sucedido, o marido dela é o homem mais bonito, dos filhos mais bonitos, e ela trabalha vendendo Tupperware mesmo, da marca. Ela vende muito bem, ela incentiva outras mulheres. Aquela mãe que a casa sempre tá um brinco, que trata todo mundo bem, que ajuda, e enfim. Até que o marido dela está viajando. Ela tá lá arrumando umas coisas no sótão, porque ela precisa pegar alguma coisa para uma das filhas. E ela encontra uma carta, e nessa carta tá escrito: minha querida Cecília, amor de minha vida, leia essa carta só quando eu morrer. E ela fica, por que ele escreveu isso? Ele tá doente? Aconteceu uma coisa? E ela vê que essa carta já tem anos, de quando a primeira filhinha deles nasceu. Isso já tem 12 anos, passou muito tempo. E ela pega essa carta e ela fica, será que ele estava muito emocionado quando nossa primeira filha nasceu? Então ela pega essa carta até que ele liga pra ela e eles conversando, ela acaba mencionando essa carta. E ele fala, você não leu, né? Ela até, não li. Porque você falou pra eu ler só quando você morrer e você tá vivo. Aí ele fala, me promete que você não vai ler essa carta. E ela falou, às vezes foi só uma bobagem do meu marido, ele ficou emocionado, não vou ler essa carta. Mas aquilo fica lá no subconsciente dela, ela pensando, será que eu deveria ler, não deveria? Aquilo. E em contrapartida, do outro lado, eu não sei se é tão do outro lado assim, mas isso que eu contei pra vocês, a história da Cecília se passa em Sydney. E em Melbourne nós temos a história da Tess. A Tess, ela quando adolescente, ela morava em Sydney. Quando ela se formou, ela se mudou com a prima dela, que é a melhor amiga dela. Estão sempre juntas pra Melbourne. Então elas foram lá fazer faculdade. E elas têm um negócio de comunicação, tipo uma agência de comunicação,
A Tess é casada, né? Ela tem um filhinho, o Liam. Até que o marido dela vai dar uma notícia pra ela que ela vai ficar bem atordoada, muito chateada, e ela vai voltar pra casa da mãe lá em Sydney. Até porque nesse inteirinho que o marido dela conta dessa notícia pra ela, a mãe dela sofre um acidente e machuca. Eu não lembro se é o joelho, o tornozelo, o pé, alguma coisa assim. A mãe dela se machuca e ela vai junto com o Lia pra cuidar da mãe dela, até dar, né, essa respirada, colocar a cabeça no lugar, deixar que o marido dela também coloque a cabeça no lugar. E aí a gente vai vendo a vida da Cecília e a vida da Tess. E nisso tudo, há muitos anos, aconteceu algo nessa cidade, mais precisamente na vida da Rachel, uma senhora que ela trabalha na escola, ela é secretária da escola, tá ali perto de se aposentar. Aconteceu algo na vida dela no passado que permeia essa cidade, permeia a vida da Rachel muito. Então, é um livro muito gostoso, sério. Eu não vejo a hora de ler outros livros dessa autora, porque foi muito gostosinho, foi muito bem escrito. Tem essa farofinha deliciosa. Eu nunca tive o contato, né, com a escrita da Liane, mas eu fiquei mais instigada depois que eu vi um vídeo da Ju Siqueira, ela ranqueando os livros da Liane. Eu fiquei instigada, já quero ler outras coisas dessa mulher, porque realmente eu gostei muito. Tudo me pegou, sabe? As personagens, o clima, o lugar, e como eu ia descobrindo as coisas, sabe? Foi uma grande e deliciosa fofoca. Agora me conta, me deixa nos comentários o que vocês andam lendo, a média de tempo de leitura de vocês. O meu eu tô falando, né? Um livro que eu amei, que eu devorei, foi em 9, 10 dias, né? Então, eu já sou uma leitora que eu leio bem slow, bem mais baixinho, mas de forma alguma eu me forço a ler mais rápido, porque eu realmente gosto de apreciar e lendo devagar. Claro que tem livros que eu vou querer ler por muitas horas, mas eu tenho tempo para ler por horas? Não tenho. Então eu vou me virando como eu posso, mas fiz boas leituras. Agora eu tô lendo aquele livro que tá bem hypado, Casas Estranhas, alguma coisa assim. Tô lendo, quando eu terminar eu volto aqui e conto pra vocês o que eu achei. Mas me conta se vocês gostam da escrita da Liane, se vocês já leram algum dos 2 livros que eu indiquei. Bora papear, tá bom, gente? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau!